Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 12 de setembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o Igor, a Maria Eduarda, o Isaac, o Antônio, a Jamile, o Vinícius, o Cauã, a Nath, o Rafael e a Tayla. Eu falei o nome de todo mundo já hoje na primeira aula? Já. Falei, achei que eu fiquei na dúvida agora. E os alunos que faltaram devem assistir a aula que é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenke, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir para não ficar para trás em relação aos coleguinhas. Eu sei que tem aluno que falta e não está assistindo. Depois vem aqui e fica mais perdido que segue em tiroteio, não sabe o que quer fazer, né? Então, por favor, quando vocês faltarem, assistam a aula para aprender o que os seus colegas aprenderam. E todos recebem esse link também, que pode ser revisto e corrido até onde você precisa relembrar para realizar as atividades do Tarefa São Paulo, certo? O tema da nossa aula de hoje é poliedros, parte 1. É a aula número 27 do 3º bimestre, material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Conteúdos: poliedros. Objetivos: introduzir o conceito de poliedros, identificar a quantidade de bases, faces, arestas e vértices de diferentes poliedros convexos. A habilidade é a EF06MA18. Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano como faces, como em faces em poliedros. Vamos lá então? Presta bastante atenção. Para começar, qual é o formato das figuras ao lado? Um é quadrado. Calma, vamos com calma. Converse com seus colegas mais próximos e apontem para o professor algumas características de cada figura que podem ser comentadas. Quadrado. Tá, quadrado. Calma, ó. Qual é o formato das figuras ao lado? Quadrado. Onde você achou um quadrado aqui? Ali. Onde? O retângulo ali. Quadrado ali. Retângulo ali. Ali o cubo mais. O cubo, o dado aqui. E daí O quadrado é o cubo inteiro ou só o lado dele? Cubo inteiro. Não, o cubo inteiro ele se chama cubo. Ele é uma figura tridimensional, ele não é polígonos. Quadrado é um polígono, o lado dele é um quadrado, realmente. O lado dele é um quadrado, com 6 quadrados forma um cubo. E o cubo é uma figura tridimensional. Ele é poliedro, esse é poliedro. Errei? Ele é poliedro, o nome dele é cubo. E os seus lados são quadrados, aí você acertou. Os lados dele são quadrados. E esse aqui, o que ele é? Retângulo. Calma, a figura inteira, ele é poliedro, ele não é plano. Presta atenção, o que tem 3 dimensões não é poliedro, não é polígono, ele é poliedro. Como que é o nome desse poliedro? Esse aqui era cubo o nome dele, e esse aqui? Colchão. Paralelepípedo é o nome dele. Paralelepípedo. Ele tem retângulos nas suas laterais. Tem o retângulo grandão,
tem um retângulo pequeno, tem outro retângulo pequeno, mas ele forma um paralelepípedo. Tá. Qual? Calma aí, né? Já vamos chegar lá. Esse daqui é um círculo. O círculo é isso aqui, ó. Desenhei um círculo. Ele é uma esfera. E esfera é polígono? Sim. Não. Polígono são figuras planas com retas. A esfera é um polígono? Não, ele tem lado? Não. Então ele é um poliedro? Não. Mas ele é tridimensional, professor. Mas para ele ser poliedro, ele só tem que ter figuras polígonas do lado dela. Só retas. E ele não tem reta. Isso daqui tem um outro nome que eu já vou falar. E esse daqui? Qual é o formato que ele tem? Como que se chama isso aqui? Quem sabe? Casquinha de sorvete, né? Cone. A figura matemática é chamada de cone. O cone é um poliedro? Não. Ele não tem figuras retas. Ele tem figuras com curvas. E essas duas figuras que são formadas com curvas não é poliedro. Sabe qual é o nome dele? Vocês vão lembrar do professor Ricardo. Corpo redondo. Tá? Então as figuras que tem uma parte que são arredondadas são chamadas de corpo redondo. O professor Ricardo tem um corpo bem redondinho, né? Gordo, né? Então, figuras retas, poliedros. Figuras que têm curvas, corpos redondos. Certo? Olha lá. Foco no conteúdo. Os sólidos geométricos são figuras espaciais. Ah, ela fica lá no espaço. Não. Não é aquela que fica lá na estrela cadente? Não. O que é espaciais? Que ela ocupa espaço. O desenho que eu acabei de fazer ocupa espaço? Eita. O que fizeram? Desligar a televisão? Não acredito. Vou apertar pausa na gravação aqui. Continuando. Essa figura que eu acabei de desenhar é o quê? É um quadrado. Ela é uma figura espacial ou bidimensional? É uma figura plana, bidimensional. Só tem duas dimensões. Se eu pegar um dado e que eu jogo ele para jogar, sabe aquele dado que a gente joga que dá o número de 1 a 6? Ela é uma figura plana ou espacial? Espacial, porque ela ocupa espaço. Uma caneta é uma figura espacial ou é plana? Plana? Não ocupa espaço? Ocupa espaço. A garrafa de água ocupa espaço. O caderno ocupa espaço, ele é um paralelepípedo. Certo? Então as figuras sólidos geométricos são figuras espaciais, ou seja, ela ocupa espaço, não planas, quer dizer que ela não é só desenhada, que, de acordo com suas características, podem ser classificadas em ou ela é poliedro ou ela é corpos redondos. É um dos dois. Ou ela é poliedro ou ela é corpos redondos. Os corpos redondos têm como característica a superfície arredondada. Certo? Deixa eu fazer um exemplo aqui, ó. Aqui a bola. Ela é uma figura plana? Não, ela tem espaço, né? Ela ocupa espaço. Isso aqui como se fosse um disco daquele de jogar, sabe? Ela é um poliedro? Não, ela é um corpo redondo, ela é uma figura espacial. A pilha é poliedro, é figura plana ou é corpo redondo? Corpo redondo, ela ocupa espaço
é corpo redondo. E essa figura aqui? Corpo redondo, certo? Então, tudo que tiver parte curvada é conhecida como corpo redondo. Foco no conteúdo. O poliedro é uma figura geométrica espacial. Vai lá para o espaço sideral? Não, ocupa espaço. Fechada. Tem que ser fechada. Presta atenção. Essa figura que eu desenhei é como se fosse um cubo, mas ela está sem a tampa em cima. Ela é poliedro? Não, porque ela tem que estar fechada. Uma caixa de sapato é poliedro? Dependendo. Muito bom. Depende do que, Isa? Se a tampa tiver nela, ela é poliedro. Se eu tirar a tampa e jogar fora a tampa, não é poliedro. Muito bom. Então vamos lá. O poliedro é uma figura geométrica espacial fechada formada por polígonos, ou seja, polígonos, é dividido em duas palavras. Muitos. Edros, faces. Poliedros. Então, poliedros são muitas faces. E os polígonos são as suas faces, tá bom? Esses polígonos que formam essa figura representam as faces do poliedro. Os lados desses polígonos são chamados de arestas do polígono. E os seus vértices de vértices do polígono. Então imagine uma caixa de sapato fechada aqui, certo? A parte laranjada é o que? A face. Lembra que Jesus fala, se der um tapa na sua face, ofereça outra face. O que é face? Lado do rosto, né? Então, na figura, face são as suas laterais, certo? Esses vínculos que fica bem no cantinho aqui, ó, são chamados de... Não, errei. São chamados de aresta, tá? Por exemplo, a televisão aqui, ó, tá vendo isso aqui que eu tô passando o dedo dela? Isso aqui é a aresta. Isso aqui é a face. Isso aqui é a face. E esse cantinho? Vértice. Os cantinhos são chamados de vértices. A lousa também. Alguma dúvida aqui? Não? Foco no conteúdo. Os poliedros podem ser convexos ou não convexos. Ou seja, em um poliedro, se qualquer reta não paralela a nenhuma das faces intersecta suas faces em no máximo 2 pontos, dizemos que é um convexo. Caso contrário, não convexo. Então você imagina o seguinte: imagine se pegar qualquer poliedro. Isso aqui é um poliedro, certo? Imagine que você atravessa uma agulha. Imagine que ele é de sabão. Você atravessa uma agulha nele. Ele entra num lado e sai do outro, sem passar para o outro lugar. Quer dizer que ele só entrou em um lado e saiu para o outro. Quer dizer que ele é convexo. Olha essa agulha. Passou aqui, saiu aqui, ficou no ar livre ali, ó. Isso aqui no ar livre. Entrou aqui de novo e passou para o outro lado. Quantas vezes ele passou por dentro? Quantos furos ele fez? 1, 2, 3, 4. Então ele é não convexo. Quando ele faz só 2 furos, uma na entrada e outra na saída, ele é convexo. Deixa eu fazer a pergunta para vocês. O cubo é convexo ou não convexo? Não convexo? Se você atravessar uma agulha aqui e ele sair lá para o outro lado, só fez 2 furos. Ah, vou passar no cantinho aqui, professor. Passou aqui e saiu aqui. Ele saiu só em 2 furos. Então ele é convexo. O paralelepípedo é convexo ou não convexo?
Convexo, não tem como atravessar uma agulha de um lado para o outro. Essa figura que eu vou desenhar. Coitado. É convexo ou não convexo? Não convexo. Se eu atravessar uma agulha daqui até lá embaixo, ele vai passar aqui por dentro, vai sair aqui, vai passar aqui, vai furar aqui de novo, vai sair lá embaixo. Então isso aqui é não convexo, certo? Na prática, atividade 1. Observando o poliedro a seguir, respondam: quantas faces, quantas arestas e quantos vértices ele tem? Quantas faces, quantas arestas, não respondem em voz alta, vocês vão marcar no caderno. E quantos vértices eles têm? Vou apertar pausa e vocês vão responder no caderno e depois a gente corrige. Continuando então, vamos resolver. A maioria acertou, já fiquei contente. Faces são as laterais. Então eu tenho uma lateral lá atrás, não tem? Aquela lá de trás, ó. Aquela lá de trás. Conseguiram imaginar lá atrás? O fundo lá? Então aquele fundo é a primeira. Aí eu tenho uma desse lado aqui, segunda. Eu tenho uma embaixo, terceira. Eu tenho essa aqui, quarta. Eu tenho essa da frente, 5. E tenho a tampa também, 6. Quantas faces ele tem? 6. Faz sentido. O dado de jogo tem quantos lados? 6 faces. Agora, arestas. Arestas é o pontinho ou a risca? Hã? Arestas é o risco. Vamos contar quantos riscos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 que eu consigo ver. Quem eu sei que está lá no cantinho de baixo, do lado de fora, isso aqui é como se estivesse olhando por dentro. 10, 11, 12. Então quantas arestas ele tem? 12. E quantos vértices? Vértices é os biquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São quantos? 8. Assim, eu acho que eu só acertei assim, arrumando um e outro acertei primeiro. A face de. Assim, a face foi arrumando, né? Agora a vértice eu acertei primeiro. Agora a aresta, eu acho que você não viu, mas eu acabei mudando, achando que eu tinha errado, porque eu tinha apanhado 12, sabe? Era 12. Só que eu mudei pra. Ah, eu não vi que você mudou. Então, eu sabia que você tinha acertado a aresta na primeira chance. Então, olha lá agora, olha lá. Preste bem atenção. O polígono, esquecendo de falar sobre o polígono. O polígono dele, a lateral dele é o quê? É um quadrado. São 6 quadrados, né? Então ele tem um polígono quadrado, os lados dele são todos quadrados. O número de faces são 6, número de arestas são 12, número de vértices são 8. Foco no conteúdo. Podemos classificar os poliedros convexos em prismas ou pirâmides. Ou ele é um prisma ou ele é uma pirâmide. Rafael, vamos prestar atenção. Os prismas têm faces laterais retangulares. Todo quadrado também é um retângulo. E duas bases idênticas, paralelas entre si. Quer dizer que elas não vão estar assim, ó. Se uma face está retinha, a outra não pode estar curvada embaixo, tá bom? Ela também tem que estar paralela, assim, colocar uma em cima da outra assim. Podemos citar como exemplos o cubo. Cubo é um poliedro que tem 6 faces quadradas, todos os lados dele são quadradas, com a mesma medida. Todas as suas arestas têm o mesmo comprimento e todos os ângulos entre as arestas são de 90 graus. Aqui tem 90 graus, aqui tem 90 graus, aqui tem 90 graus, aqui tem 90 graus,
aqui tem 90 graus, aqui tem 90 graus, certo? Todos vão ter 90 graus, certo? O paralelepípedo é quase igual a um cubo, só que ele não tem todos os lados iguais. Ó, ele é um poliedro com faces formadas por paralelogramos. Paralelogramos aqui, nesse caso, um retângulo. Aqui um outro retângulo mais estreito e aqui outro retângulo. Então lá, todos os ângulos entre as arestas dá 90 graus. Certo? O prisma, agora é prisma, com base triangular, quer dizer que a parte de baixo e a parte de cima é um triângulo. E as laterais é o que? Qual o formato que dá a lateral aqui? Quadrado não. Não, olha o que eu estou dizendo. Retângulo, tá? Ela tem a base e a tampa como triângulo, por isso que a gente fala prisma com base triangular. As laterais dela são retângulos. E a pirâmide? Foco no conteúdo. As pirâmides têm uma base. Tem quantas bases? Quantos? Uma base. Uma base só. Pirâmide tem uma base. Quem tem duas bases? Prisma. Bonita a palavra, né? Ah, senhor, meu pai tem um prisma, aquele carrão lá. Não, não é esse prisma aí, tá? É o prisma da matemática. Duas bases é prisma. Uma base só? Como que é o nome? Pirâmide. Não. É, pirâmide, você falou? Pirâmide, não é triângulo, é pirâmide. Então as pirâmides têm uma base só. Suas faces laterais são triangulares. Faz sentido, né? Se ele tem uma base só, quando ele vai subir lá em cima, a lateral dele vai ser um triângulo, certo? Então, todas suas faces laterais são triangulares e todas as arestas determinadas pelas faces laterais têm um único vértice em comum, lá em cima, ó. Ele reúne todas as outras vértices. Droga, não era para descer ainda. Todos os outros vértices. O nome de cada pirâmide dependerá de quem, Isaac? Do formato de sua base. Sua base. Se a base for quadrada, é uma pirâmide quadrada. Base quadrada. Se a sua base for um triângulo, é uma pirâmide de base triangular. Se sua base for um hexágono, é uma pirâmide de base hexagonal. Olha aqui, por exemplo. Essa é uma pirâmide pentagonal. Por que pentagonal? A base tem quantos lados? 5. E 5 é penta, não é? Olha aqui, ó. 1, 2, ó, a parte interna. Faz de conta que você é o Superman, tem visão de raio-x. Olha a outra lá que você encontrou. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados na base. Atividade na prática 2. Escrevam o nome, o número de bases, quantas bases tem, o número de faces, e arestas, e o que mais? E vértices. Tudo isso? Uhum. Vai dar um trabalho melhor que começar escrevendo. Então vocês vão falar para mim qual é o nome dessa primeira figura, quantas bases ela tem, quantas faces ela tem, quantas arestas ela tem e quantos vértices ela tem. E vai fazer a mesma coisa com esse outro poliedro, tá bom? Pause 3 minutinhos. Então vamos lá. Alguém sabe o nome dessa figura? Pirâmide só? Isso. Pirâmide
base quadrada. Certo? Quantas bases ela tem? 2. Hã? Não. Olha essa que está passando na mão de vocês. Quanta base tem? 5. Cadê a base? Mostra, Jamilon, que está a base. O Antônio mostrando. A base é a parte de baixo. Então ela tem uma base. Quantas faces ela tem? 4. Ó, a base é só a parte de baixo. Quantas faces ela tem? 4. Ela tem uma na lateral de cá, outra na lateral de trás, outra na lateral de cá e outra na lateral de cá. Quantas laterais ela tem? Não, quantas laterais ela tem? 4. E a base? A base também é face. Então é 5 faces. Tá certo quem colocou 5 faces. Vai correr tudo. Então olhe bem aqui, olha na minha mão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 faces. Para quem faltou, no caso do Diego, se estiver assistindo essa aula, você talvez não tenha entendendo, né? Quem está vendo pelo YouTube também, porque eu tô com um sólido na mão aqui e estou mostrando para os alunos. A base é quadrada e tem 4 lados, então ela tem no total 5 faces, a base e mais as laterais. Tá, quantas arestas ela tem? 8. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas arestas? 8. E vértices? 1, 2, 3, 4. As 4 vértices da base. 1, 2, 3, 4. 4 vértices da base e um lá em cima. Então tem 5. Acertou quem colocou? Pirâmide de base quadrada, base 1, uma base quadrada no caso, faces 5, arestas 8, vértice 5. Agora essa outra eu não tenho o sólido aqui para mostrar para vocês. Como que é o nome dele? Ele é um prisma, porque ele tem quantas bases? Quantas bases ele tem? 2. 2 bases. Se ele tem 2 bases, ele é prisma. Prisma hexagonal. Por que é hexagonal? Não, não é hexagonal não, desculpe. Pentagonal. Por que ele é pentagonal? Porque a base dele tem 5 lados. A base dele. Quantas faces ele tem? Vamos contar? Uma lá atrás, outra lá atrás, 2, 3, 4, 5. Ah, ele tem 5 laterais. Cada lateral é uma face, mas ele tem as bases também. 5, 6, 7. Ele tem 7 faces. Quantas arestas ele tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. A parte de baixo. 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, ó. 11, 12, 13, 14, 15. Tem 15. Quantos vértices? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 vértices. Certo? Olha lá então. Uma base, 5 faces. O nome dele é pirâmide retangular ou prisma retangular. Olha um erro nosso. Nós achamos que era quadrado aqui. Ele está dizendo que ele é um retângulo, mas aparentemente era quadrado. É uma pirâmide. Ele tem uma base só. Ele tem 5 faces. Ele tem todas as laterais mais a base. Número de aresta era 8. Número de vértices 5. Polígonos retangulares. Retângulos. Não pedia polígonos, mas os polígonos que ele tem é o que? São retângulos e triângulos. Aqui, ó, as laterais são forma de triângulo. E esse aqui, prisma com base pentagonal ou prisma pentagonal. Tem 2 bases. Tudo quanto é figura poliedro que tem 2 bases são chamados de prisma. Número de faces, 7 faces. Número de arestas, 15 arestas. Número de vértices, 10 vértices.
Quais são os polígonos que formam ele? Pentágonos, um embaixo e outro em cima, e retângulos nas laterais, certo? Aplicando, a figura abaixo representa uma pirâmide de base hexagonal. Eu tenho aqui. O número de vértices dessa pirâmide é de... Se você está com dificuldade, olha, conta quantos vértices tem, responde e passa para o colega atrás. Não, é só que ele quer, que isso aqui é base quadrada. Quantos, Rafael? É base, é o que mesmo? 7. Alguém quer conferir para ver se dá certo? Confira aí para ver se dá certo. Ó, o que a Tayla está fazendo lá, eu vou fazer aqui na lousa. Ela está contando os vértices, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é a resposta correta então? Pode passar para o coleguinha aí. Letra B. 7 vértices. Certo? Olha lá. Letra B. 7 vértices. O que aprendemos hoje? Aprendemos sobre sólidos geométricos. Sólidos geométricos são figuras espaciais. Fica lá no espaço? Não, porque ela ocupa espaço. São planas. Sólidos geométricos são figuras espaciais não planas que podem ser classificadas em poliedros ou corpos redondos. O poliedro é a reunião de um número finito de polígonos, chamados de faces. Esses polígonos têm arestas e vértices que podem ser classificados em convexos ou não convexos. Poliedros convexos podem ser classificados em prismas e pirâmides. Não esqueçam que hoje já tem atividade no Tarefa São Paulo, pelo site ou pelo aplicativo. O Centro de Mídias de São Paulo criou esse material e utilizou as seguintes referências para poder criar esse material para nós fazermos a nossa aula de hoje. Terminamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like e até a próxima. Tchau. Tchau.